Fala pessoal, eu sou o Dramilos e hoje a gente vai estar testando essa distribuição de Linux que eu instalei. Arrebenta esse like, então vamos ligar o PC para ver. Eu fiz um vídeo sobre o Linux recentemente e a minha intenção era deixar por assim mesmo, sem nenhuma continuação. Mas eu não pude deixar de notar o ar de dúvidas que pairava em torno do meu conteúdo. E também as views, mas isso não importa. Então eu decidi fazer esse vídeo porque eu li os comentários e eu percebi que vocês tinham muitas dúvidas. Algumas pessoas queriam trocar de sistema operacional, mas elas não iam porque elas não entendiam algumas coisas. Ou entendiam errado. O mundo do Linux pode estar infestado de informações falsas e mitos, mas eu estou aqui para iluminar a mente de vocês e providenciar fatos concretos. Sem mais delongas, toca alguma música espanhola. Eu acho que esse é o maior mito envolvendo o Linux. Você precisa saber programar para usar o sistema. E não é verdade. Tem distribuições que são feitas para isso, para pessoas que sabem programar, que gostam de mexer no sistema, mudar coisas no código, mas esse não é o quadro completo, por assim dizer. A maioria das distribuições de Linux são feitas para serem usadas por qualquer um. Várias delas são muito simples de serem instaladas e elas já vêm completamente configuradas, então você não precisa mexer em absolutamente nada. Além do fato de que elas são muito intuitivas no geral. Talvez mais do que o próprio Windows. Então, na verdade, na maioria das vezes, se você não quiser, você nem precisa saber que o terminal existe. Mas vamos falar um pouco sobre isso. As pessoas têm uma noção muito vaga do que é o terminal. Para a maioria é só uma janela misteriosa que pisca por um segundo quando você instala o Minecraft pirata errado. Mas, caso você tenha começado a usar o Linux recentemente, você talvez tenha percebido quanto que as pessoas gostam de usar o prompt de comando. E não faz sentido, por que usar o terminal sendo que você pode fazer essas mesmas coisas pelo computador? Por que usar uma ferramenta que não tem nenhuma representação visual do que você está fazendo? Nenhum ícone, nenhum som, só linhas de texto confusas? Esse é o motivo. A resposta mais simples para a pergunta é porque ele é curto e grosso. Você pede uma lista de arquivos e ele te dá na hora. Você pede um diagnóstico, uma mensagem de erro e ele simplesmente te dá. E você não precisa instalar um programa terceiro para isso. As definições de vírus... O melhor exemplo é tentar instalar um navegador no Linux. Você não precisa pesquisar, ignorar os anúncios, esperar a página carregar, baixar o arquivo errado sem querer, sendo que você só quer o arquivo. Todo esse processo pode ser reduzido a uma única linha de comando no terminal. E olha só quanto tempo você salvou! As pessoas aprenderam a usar o computador de uma forma visual. Botões, sons, imagens, ícones... E o terminal pode ser assustador porque ele não tem nada disso. Ele é direto e reto. Mas é isso que faz dele tão interessante. Se você perder esse medo do terminal, você vai perceber que pela simplicidade dele, você economiza muito tempo para algumas tarefas. Além das coisas que ele te dá, tipo pesquisar todos os arquivos do seu computador, ou fazer um diagnóstico, ou piscar na tela quando você instala o Minecraft errado. Eu encorajo você a quebrar esse tabu e aprender a usar o terminal. Eu também não sei. No momento eu tô aprendendo usando esse site chamado Linux Survival. Ele te ensina os comandos e funciona como se fosse um jogo, então é bem interessante. Eu tô gostando bastante. Pra quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. Hackerman. Momento fun fact aqui do vídeo: se você comprar um laptop que já vem com o Linux instalado, ele vem bem mais barato, porque você não tem que pagar a licença do Windows. Eu não recomendo necessariamente você usar o Linux que vem instalado no computador, porque geralmente é um Linux amaldiçoado que foi feito pelo fabricante do laptop. Então minha dica é: compre, instale uma distribuição de Linux de sua escolha. Você até pode colocar o Windows de volta, mas se você fizer isso, você merece levar a sova. E aproveite o seu PC que custou R$ 183,90 a menos. Qual o melhor Linux? A clássica pergunta que todos gostam de fazer e que não tem uma resposta definitiva. Não existe o melhor Linux de todos, o Linux mais avançado, Justin Bieber Linux. Na verdade ele existe, mas não interessa. Porque as versões de Linux geralmente são melhores em algumas tarefas e piores em outras. Elas têm um cenário onde elas funcionam melhor ou um foco em específico. Às vezes é um foco meio estranho. O que eu quero dizer é que você tem que se perguntar melhor em que exatamente. Se você está completamente perdido nesse mundo, aqui vai o meu guia do que fazer... Eu não escrevi um título. Se você quer uma versão de Linux para trabalhar e fazer coisas de escola, eu diria Zorin OS, Pop OS e Fedora. Essas são versões que eu diria que tem um flow de trabalho bem legal, além de serem bem estáveis e não precisarem de muita configuração. Se você quer principalmente jogar, eu diria Nobara, Arch e SteamOS. SteamOS é o mais óbvio, mas no momento ele só existe no Steam Deck, que é um console portátil. Quanto aos outros dois, eu acho que não faz muita diferença. O Arch é a distribuição mais usada por usuários da Steam, e também porque o próprio SteamOS é baseado em Arch, o que significa que a camada de compatibilidade de jogos Proton da Steam funciona especialmente bem no sistema. E o Nobara tem um foco bem forte em jogos, porque ele foi feito por um cara que só queria jogar e usar o DaVinci Resolve. Então ele faz essas duas coisas muito bem. Eu digo que não faz muita diferença porque o desempenho nos jogos não muda drasticamente entre versões de Linux.
E até eu que uso o Zorin OS, que é uma distribuição que não tem nada a ver com jogos, consigo me virar muito bem. Se você nunca usou Linux e só quer algum lugar para começar, eu diria Linux Mint, Zorin OS e Pop! OS. São muito simples de instalar, são muito intuitivas e até parecidas com Windows. E eu diria que elas servem não só como uma base para quem quer começar, mas também para quem só quer uma distribuição sem frescura para usar o computador. E finalmente para os masoquistas fãs de BDSM eu recomendo Gentoo, NixOS e... Por fuerza tienes ya. Várias pessoas me perguntaram, mas Hermilos, Linux roda no meu PC? Sim, eu não sei como, eu não sei qual é o seu PC, mas vai rodar. Sabor a mim. Você não precisa do Linux porque é só você saber configurar o Windows 11 que ele fica bom. É uma coisa que eu li bastante nos meus comentários. Dizer que é só você configurar o Windows que todos os problemas magicamente vão embora é como dizer que basta um curativo para curar uma amputação. A gente pode considerar a telemetria agressiva, a coleta de dados, as práticas monopolistas e a perda de controle sobre o sistema que o usuário sofre diariamente. Coisas essas que estão muito além da capacidade de configuração de uma pessoa leiga. Você não pode configurar a péssima otimização do sistema, você não pode configurar a remoção dos produtos da Microsoft e você não pode configurar os anúncios intrusivos que estão sendo inseridos no seu sistema. E mesmo que você possa, a essa altura do campeonato é muito mais fácil só baixar o Linux que não tem esses problemas. O último mito que eu quero falar sobre é que o Linux é muito difícil. E eu até concordo em algumas partes, mas antes eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu preciso que vocês me escutem. Eu não sou superficial, eu não peço inscrição, eu peço dinheiro. Isso mesmo, vire membro aqui do canal. Você apoia o canal e ganha benefícios como um desenho meu, um selo no nome, salve no final dos vídeos, vale transporte, 13º e um beijo na boca. Muito obrigado aos 2 membros, vocês estão me ajudando a conquistar meu sonho. Não me pergunte qual. No início, o Linux pode ser bem difícil para entender. E no início eu quero dizer antes mesmo de você instalar ele. Eu passei por isso. Eu queria escolher uma distribuição, mas um cara falava que essa era a maneirona, outro falava que não, a maneirona era ruim, e a real maneirona era outra, e o FL Studio não tem suporte e não roda Sonic Generations, mas o Wine, e o Terminal, e o Proton, e o Linux, e o PewDiePie, e o meu gato, e eu só parei de prestar atenção nisso tudo. Eu queria trocar, então eu só escolhi uma distribuição que parecia fácil, e eu instalei. Existem diferenças do Linux para o Windows, mas ser diferente não é necessariamente difícil ou ruim, e no meu caso as diferenças me apresentaram um mundo completamente novo. Mesmo quem começou a usar o sistema, são muitos conceitos novos, mas não são necessariamente conceitos difíceis. Nem mesmo o terminal eu diria que é tão difícil quando você começa a entender. Eu entendo o medo das pessoas, afinal de contas você está trocando de sistema operacional, mas não há nada a temer. É só você fazer a sua escolha e seguir em frente para uma vida nova. Não, essa escolha não. Essa escolha... Não, vota. Não. Vota não. E estes foram os maiores mitos do Linux desmistificados por mim. Foi uma honra iluminar vocês com a minha inteligência. Se você ainda tem alguma dúvida em relação ao sistema, eu recomendo o canal do Joe Linux e o canal do Michael Horn. São 2 canais excelentes que falam sobre o assunto. E também falar que a verdade é que eu realmente não me importo se você não gosta do Linux ou se você prefere outro sistema, tá? Tudo bem. O meu objetivo não é necessariamente te converter para a seita ou algo assim. O meu objetivo é mostrar que o Windows não é mil maravilhas e experimentar algo novo pode ser muito interessante. E isso foi justamente o meu caso. Muito obrigado a todos vocês que conheceram meu canal pelo meu último vídeo. Sejam bem-vindos, reparem na bagunça e por favor, comentem que a thumbnail tá bonita, eu gosto muito quando fazem isso. E é lógico, tenham uma boa tarde. Tanto tiempo disfrutamos deste amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero llevas tú también